Ei, som. Bom dia, irmãos. Vamos tomando o seu lugar aqui, quem está chegando, para a gente dar início à nossa primeira aula do ano e não perdermos tempo. Então, você que está aí fora, se quiser já entrar, João, Gui. Nós vamos orar e aí a gente inicia. Pedir só um silêncio aí para a gente poder orar aqui, para quem está chegando. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Isso depende totalmente do Senhor. Isso é graça, misericórdia. Nós não temos nenhuma ação nisso. E por isso nós sabemos que sermos dependentes de Ti é um privilégio, porque nós temos um Pai amoroso que cuida de nós. E te agradecemos por esse ano que passou e pedimos por esse ano que se inicia, e em especial por esse tempo aqui de ensino na nossa igreja, que isso seja útil para todos nós, que Teu Espírito Santo nos conduza, que Ele nos direcione para que a gente possa aprender mais e mais acerca do Senhor, acerca da Tua Palavra, que Jesus seja cada vez mais aquilo que desejamos, aquilo que queremos ser parecidos, e eu peço que nessa manhã o Senhor nos direcione a isso, Pai. Nós colocamos esse tema, tudo aquilo que vai ser falado, tudo aquilo que vai ser lido nas Escrituras, para que isso gere transformação, gere algo novo dentro de nós, para que possamos aplicar ao nosso dia a dia e que isso nos faça mais e mais parecidos com o Teu Filho. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. O tema já está aparecendo para você aí. Evangelho e as novas gerações. Não sei se puder aparecer para mim aqui, por favor. Nós, algum tempo atrás, com o direcionamento aqui da nossa liderança, a gente começou um projeto de começar a conversar com as novas gerações, de forma mais efetiva, e há algum tempo a gente tem falado sobre isso, principalmente com a juventude, como termos um diálogo que seja efetivo, tanto no sentido de relacionamento, como também no sentido de apresentação do Evangelho, da proclamação do Evangelho. E no final do ano passado, a gente conversou aqui, e conversei com a Lei, a gente propôs esse tema para janeiro, onde a gente vai entender como é que as novas gerações e o Evangelho se relacionam. Provavelmente, todos nós aqui temos contato com alguém dessa geração. E a gente vai entender quem são as novas gerações. Mas você tem um filho, você tem um neto, você tem um sobrinho, você tem um vizinho, você tem um funcionário, você tem alguém que está no teu contexto que faz parte da nova geração. Como que eu relaciono o Evangelho com as novas gerações? Esse é um grande desafio do nosso tempo. Como conversar com aquele adolescente que está preso às telas, ou como falar com aquele jovem que está se deixando levar por ideologias diversas, como fazer essa relação. Esse é o nosso desafio aqui nessa manhã. E aí a gente precisa entender por que a gente precisa falar disso, e por que a gente está trazendo esse tema, porque hoje não tem mais como falar que isso não existe.
Você está vendo aí uma fusão de uma Bíblia com um smartphone. E talvez para gerações mais antigas, isso não estava dentro do seu contexto, mas para gerações que nós vamos falar aqui nessas manhãs, já não tem como dissociar isso. Se você notar, a maioria das pessoas, e até pessoas de gerações que não estão dentro do nosso escopo aqui, já não usam mais a Bíblia de papel. E aí a gente fala, nossa, isso é um grande pecado. Como é que você não traz a Bíblia de papel para a igreja? Mas já está no dia a dia. Já faz parte do nosso cotidiano. Então a gente precisa falar disso. Só que quando a gente entra nesses assuntos, a gente tem uma tendência a ter alguns certos temores. E talvez eu vou trazer alguns aqui que vocês podem vir a pensar. O primeiro temor talvez seja que se a gente começar a falar sobre esses assuntos, sobre essas modernidades, o que isso pode fazer com as Escrituras? Se você não sabe o que é essa Bíblia, isso é uma paráfrase do Novo Testamento, escrito por um brasileiro, onde ele usa termos chulos para mostrar alguns sentimentos, como Jesus se irando e falando palavrão. Mas como é que a gente vai falar sobre novas gerações se a gente não usar os termos e as palavras que eles estão utilizando? Talvez esse pode ser um temor. Será que a gente vai mexer naquilo que a Escritura diz? Um outro temor pode ser algo que talvez nem seja tão atual, né? Talvez essa discussão, essas notícias sejam de uma década passada, mas as baladas gospel. A gente precisa colocar coisas diferentes, vamos fazer drinks sem álcool, vamos colocar uma batida, uma música pulsando, mas que não fala nada de ruim, é um louvor. Não, mas como é que a gente vai fazer isso na igreja? Aqui na ECA, luz diferente piscando. Não pode. Talvez seja um temor, a gente mudar a roupagem da liturgia que temos, daquilo que conhecemos. Um outro temor também pode ser algo como, e se a gente atualizar só uns temas, a gente mudar algumas coisas, porque alguns líderes atuais têm falado sobre isso. Eles têm dito que a gente precisa atualizar certos temas das Escrituras para que a gente consiga conversar com as novas gerações. Mas espera aí, se eu atualizo o conteúdo, eu vou ter um problema, porque aí eu estou mexendo naquilo que é o cerne da Escritura. E talvez você tenha algum outro temor aí que você está pensando quando a gente fala falar sobre novas gerações. Mas uma coisa é fato, não tem como a gente não falar sobre novas gerações. No último ano, nós tivemos o nosso mês de missões e boa parte daqueles estavam engajados com a mão de obra, com aquilo que precisava recortar, aquilo que precisava subir. Eram jovens da igreja. O Vitor subiu aqui, não sei quantas vezes aqui esse ano, para mexer em alguma coisa, né, Vitor? E é essa galera que está com mais vigor. Mas como relacionar aquilo que é o braço, que é a força, com a sabedoria das Escrituras e, consequentemente, com a sabedoria daqueles que são mais velhos? Como unir a vitalidade, o vigor de um Mateus ali, de um Henrique, com a sabedoria e com a experiência do seu Zé Paulo, ou do seu Udo, de pessoas que têm mais vivência e que experimentaram mais coisas. Não tem como a gente dissociar isso. Só que isso não é tão fácil assim, e a gente precisa ter um trabalhar para que isso aconteça. Só que eu queria trazer alguns exemplos aqui na nossa introdução, e hoje realmente a gente vai tentar entender primeiramente como isso vai se decorrer ao longo do mês. Queria mostrar uma primeira quebra, ou
um adentrar de uma ação da nova geração num período antigo, que vai ser até um pouco, talvez um pouco estranho a nós pensar que isso aqui um dia foi, essa canção aqui, um dia ela foi uma quebra de paradigmas do seu tempo. Castelo Forte, quando foi escrito ali por Martinho Lutero, no século XVI, essa canção ela foi vista como uma música de quebra de ritos daquele tempo. Ou seja, Castelo Forte ela quebrava uma ideia de canção, de inário, onde não era mais contemplativo, mas tinha algo combatível na sua letra. Ela quebrava a ideia também de uma música que era cantada para si próprio e agora ela era cantada em congregação. Ela era cantada com os outros. Ela também quebrava uma ideia de ritmo da época. Ela foi vista como as músicas da taverna. E o que eram as tavernas daquela época? Talvez seriam, cabidas as medidas proporções, os pubs de atualmente. Castelo Forte foi uma quebra da sua geração. Só que hoje, se a gente canta Castelo Forte na nossa igreja, num domingo, daqui 1 hora, alguns jovens vão falar, nossa, essa música antiga, cantar hino. Dependendo do ritmo, porque agora Castelo Forte aqui em português ganhou uma nova roupagem. Mas ainda assim, é um hino com uma letra difícil, não é tão conectada com essa nova geração atual. Mas lá naquele tempo, no século XVI, ela estava desconectada com as gerações mais antigas daquele tempo. Foi uma quebra de algo que aconteceu, e lógico, ela é fruto de uma quebra muito maior, que era a reforma que tinha acontecido naquele tempo. Só que, trazendo mais para o nosso contexto, a gente tem uma outra quebra, que tem a ver com a plantação dessa igreja. Ali, meados de 1976, um pouco antes, Cris, houve um grupo de jovens que se reuniram numa escola. Estou certo? 76? Então, acertei. E esse grupo se reuniu ali, falando de Jesus, um pouco mais no meio ali do século XX, mas eles começaram a trazer uma ideia de Jesus, uma conversa sobre Jesus que, na hora que foi levada para o âmbito da instituição, ela foi de alguma forma rechaçada. E aí esse grupo, totalmente disruptivo, eles dão um passo ainda mais contra-intuitivo para a época. Eles vão para um espaço de uma escola de samba. Olha que é isso. E muitos desses jovens estão aqui, no nosso meio, sentados aqui agora. Eles tomaram esse passo de quebrar com um paradigma que havia na época. A gente está falando de uma nova geração que estava adentrando algo relacionado à tradição da época, a ponto de serem excluídos de uma igreja, né? Aqui não. Esses jovens aqui vão causar problema. Zé Luiz não vai dar certo aqui não. Mas eles não desistiram ali. E eles deram esse passo, eles foram em direção a isso, e a gente teve esse início da nossa igreja. Ou seja, a nossa igreja, ela tem na sua plantação ali, no seu início, uma relação direta de uma nova geração e o evangelho, da união dessas duas coisas. Então, quando a gente fala sobre novas gerações e evangelho, a gente não está falando algo estranho a nós. Muito pelo contrário, nós estamos falando de algo que tem tudo a ver com aquilo que essa igreja se propôs a fazer na sua fundação, há quase 50 anos atrás. Só que a nova geração dos anos 70, hoje já não é tão nova geração. Mas faz parte de uma igreja ainda que precisa se preocupar e se relacionar com as novas gerações. Então, é isso que a gente vai ver um pouco aqui essa manhã. Só que
nós vamos focar em 2 pontos principais aqui. O primeiro, entender que quando a gente fala sobre se relacionar com as novas gerações, se comunicar bem com elas, se contextualizar a elas, a gente não está falando de mudar o conteúdo da mensagem. E por quê? Porque nosso primeiro ponto aqui, o evangelho, ele não muda. Se você está com essa Bíblia aí, você pode abrir em Gálatas, ou se você quiser acompanhar aí na tela. Paulo, ele vai falar, a partir do versículo 6 da carta aos Gálatas, no capítulo 1, ele diz o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou o anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, a carta aos Gálatas é uma carta de confrontação ali, ao que estava estava crescendo ali naquela igreja e estava tentando perverter o evangelho genuíno. E o que nós vemos Paulo nos mostrando é que aquelas pessoas, alguns deles, estavam seguindo esse outro evangelho. E o que ele enfatiza é que, na verdade, não era o evangelho. E aí ele traz uma declaração direta e enfática, dizendo que se alguém faz isso, se alguém fala algo contra o evangelho, algo que tira uma vírgula daquilo que o evangelho nos diz, que esse seja amaldiçoado. E Paulo aqui ele se coloca na posição, se eu, apóstolo, ou se um anjo pregar alguma coisa diferente, que seja amaldiçoado. Ou seja, Paulo está se colocando como mensageiro. Assim como nós aqui, quando falamos à frente, ou quando você está falando da Bíblia para alguém e tem algum ouvinte, nós somos apenas os mensageiros. A autoridade tem que ser a palavra de Deus. E aí ele termina assim, o que eu estou querendo? Eu quero agradar pessoas? Eu quero ganhar espaço? E a gente viu que não. Ou seja, nós estamos vendo que qualquer coisa que saia daquilo que é o Evangelho, daquilo que saia daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que saia do que está escrito, do que foi revelado a nós, se seja uma letra, um tio, como a própria Bíblia vai falar, isso não é Evangelho. Isso já perverteu. Não tem como ser, não, isso aqui... Pode falar, minha irmã. Só... Eu esqueci de falar, mas isso aqui é uma aula, tá? Isso aqui não é uma pregação, então vocês têm liberdade para falar. Obrigado, Zé. Obrigada, pastor. Paulo, quando escreveu essa carta, eu tenho a impressão que ainda não existiam os evangelhos, né? Então ele está se baseando em quê quando ele fala evangelho, o verdadeiro evangelho? Ótima pergunta, Sanai. Ele está se baseando na autoridade da lei, então a lei e os profetas, que é quando a gente olha para trás, então ele está olhando para trás. Né? Nós estamos olhando para trás, nós aqui hoje, e estamos vendo ele lá. Ele, naquele tempo, ele está olhando para trás e ele está vendo o Antigo Testamento. Então,
a lei e os profetas, tudo apontava para Jesus. Por isso que o Novo Testamento vai falar que tudo aquilo lá era sombra do que haveria de vir. Então ele está olhando para trás e está falando assim, aquilo ali apontava para Jesus. Então, aquilo ali já era o evangelho, não todo revelado, como nós temos hoje, mas aquilo apontava para Jesus, porque tudo converge em Jesus. É por isso que em Mateus 5, Jesus vai falar que ele vem para cumprir a lei. Ele está cumprindo, então tudo apontava para ele. Certo? Então, Paulo está dizendo que tudo aquilo ali, que fosse tirado uma vírgula que seja, fosse adicionado algo, aquilo não era evangelho. Porém, ele também vai nos mostrar que isso resulta em maldição. Então, quando eu tiro algo das Escrituras, ou quando eu adiciono algo nas Escrituras, isso resulta em maldição àquele que fala. Então, Deus tenha misericórdia de nós para que a gente, quando nós formos falar a palavra, que a gente fale corretamente, tá? E assim, nós sabemos que nem sempre a gente vai lembrar de tudo, né, gente? Fique tranquilo. Às vezes você vai falar um verso ali, nossa, eu não lembro, tá lá em Lucas, mas estava em Mateus, aí, meu Deus, você é amaldiçoado. Não, a gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre uma perversão. Eu estou disposto a perverter o evangelho, estou disposto a adicionar algo para caber na minha estrutura aqui. Então, ele fala que resulta em maldição, mas ele também vai falar que quando eu adiciono algo ao evangelho, isso mostra que você está buscando uma aprovação humana. Um dos líderes que, eu não citei o nome aqui, mas tem ficado muito alta na mídia, é um pastor que ele tem alocado o conteúdo da mensagem à necessidade de uma realidade da época. Então eu vou mudar um pouco aqui, eu vou atualizar um pouco aqui, para que eu consiga atender uma demanda de um tempo. Então, assim, o que está sendo falado agora? Agora são as lutas ideológicas, agora são as lutas políticas, agora... Então eu vou encaixando aqui, e aí eu vou entregar aquilo que eu quero que se adeque àquele tempo. Mas Paulo está deixando bem claro que nós não buscamos a aprovação humana. E aí um dos nossos amigos que vai nos ajudar muito aqui nessas aulas, que é o pastor Tim Keller, ele vai dizer que Paulo está dizendo que ele deve ser rejeitado se algum dia disser, mudei de ideia em relação ao que é evangelho. Como Paulo nos alertará, o evangelho não veio a ele por meio de um processo de raciocínio e reflexão. O evangelho não foi conquistado, antes recebido. Portanto, o próprio Paulo não tem a liberdade de alterá-lo por meio de raciocínio e reflexão. Muitas vezes a gente é perguntado assim, mas por que é desse jeito? Por que tem que ser assim? Ah, mas eu não concordo com isso. São questionamentos válidos. Por que é assim? Eu não concordo com isso. Mas, quando a gente está falando de graça, a gente está falando de algo que é recebido. Hoje você entende algumas coisas do evangelho que você talvez não entendia há 5, há 10, há 20, há 30 anos atrás. Hoje você lida melhor com alguns questionamentos e algumas questões da palavra de Deus que você não lidava tão bem há anos atrás, há meses atrás. Isso vem com uma caminhada. Isso vem com o tempo. E talvez nós temos irmãos aqui que têm 50, 60 anos de conversão. E com certeza tem suas dificuldades ainda. Suas perguntas a Deus. E a gente vê isso nos Salmos. Davi, no Salmo 13, ele, Senhor, até quando isso vai me acontecer? Até quando? Então, a gente não está falando que entender toda a Escritura é algo fácil. Porque pelo menos para o Jonatas, se fosse algo fácil demais, talvez eu teria minhas dúvidas se eu criei naquilo que eu li. A gente está falando de carregar a cruz. A gente está falando de ser pesado, de sofrer perseguição, de ir contra a nossa natureza, de ir contra o prazer da nossa carne. Isso não é simples. Entretanto, se eu adiciono algo, isso não é evangelho. Se eu falo algo diferente, e resulta em maldição a quem fala. Se eu
busco a aprovação humana, eu já ganhei a aprovação que eu tinha, que era humana. A de Deus ficou para trás. Então, o que o pastor Tim Keller está mostrando aqui é que Paulo, ele está falando que, mesmo se eu, Paulo, apóstolo, talvez o maior missionário, o maior da era cristã, se ele mudasse de ideia, vocês podem me ignorar, vocês podem me deixar de lado, que eu seja amaldiçoado. Então, para deixar bem claro aqui, que a gente precisa entender que o evangelho, ele não muda. O evangelho é imutável. O evangelho, ele não se contextualiza aquilo que é pedido. O evangelho não, a palavra não. Entretanto, se o evangelho não muda, nós temos algo que muda, que é a comunicação. A comunicação, essa sim, ela muda. Quando eu entrei na faculdade, eu me formei em publicidade e propaganda. Uma das primeiras aulas que nós tivemos contato com essa frase que talvez alguns vão se lembrar aqui. Estão vendo que a gente está falando de novas gerações, mas a gente também está olhando para as gerações mais antigas, né? Então, assim, aqui vamos abordar todo mundo. Mas o Chacrinha, dentro da comunicação, a gente aprendeu que ele quebrou uma ideia de comunicação que existia naquele tempo. Ou seja, ele é um dos precursores de pegar um produto e colocar no meio do programa e interagir esse produto com aquilo que estava sendo falado e trazer isso. Ele sabia vender um produto. E essa frase aqui, ela tem a ver com o nosso tema específico, mas tem a ver também com aquilo que a gente vai falar nesse nosso ponto aqui. Porque se a gente não se comunica, a gente realmente não vai conseguir ser efetivo naquilo que a gente quer passar. Se eu não consigo entender a demanda daquele tempo, eu não vou conseguir passar o evangelho que é imutável. Só que vai ser preciso que nós nos esforcemos para isso. Para que a gente consiga falar o evangelho a esse tempo. E nada melhor do que mais um exemplo de Paulo. E aqui o texto está pequeno. E eu queria que você lesse, nós vamos gastar um pouco mais de tempo aqui. Atos 17, a partir do verso 16, diz o seguinte: enquanto esperava por eles, em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal. Todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Versículo 21. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois
Andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Então, nós temos essa experiência de Paulo ali em Atenas. E Atenas era o centro do pensamento, o centro da formação da cultura daquele tempo. Já tinha sido tomado pelo Império Romano, entretanto, o pensamento, aquilo que estava na moda da época, ali era o centro da onde isso saía. E Paulo está naquele ambiente. E dentro desse nosso subtema, acerca de como a comunicação muda, esse exemplo de Paulo, ele é muito gritante para nós de como nós precisamos, sim, nos contextualizar e entender como a cultura está direcionando os interesses, os amores, aquilo que está sendo visto, aquilo que está sendo ouvido, aquilo que está sendo lido. E é importante para que nós tenhamos isso em mente. E aí o que Paulo faz de imediato, ele observa a sociedade. E uma das coisas que muitos dos autores, quando eles comentam sobre esse texto, é como nesse trecho nós temos algo que os comentaristas chamam do fator Melquisedeque. Então, quem é Melquisedeque? É um personagem lá do Antigo Testamento, lá do início de tudo, logo no início da Bíblia, onde ele é alocado numa história ali, e ele entrega um sacrifício, ele é um rei que não estava na história, mas ele faz algo para Deus. O Dom Richard, nesse livro, Fator Melquisedeque, que é um livro que fala sobre o testemunho de Deus na cultura. Ou seja, ele mostra como Deus ele deixa marcas nas culturas, deixa elementos que nos torna indesculpáveis, vamos dizer assim, porque existe um carimbo, existe uma marca de Deus na cultura. E é isso que Paulo, ele vai, na conversa dele aqui com os atenienses, a gente vai ver isso. Só que para isso acontecer, para eu conseguir ver quais são essas marcas na cultura, para conseguir perceber os elementos de uma busca
pela eternidade dos corações, pela necessidade de adoração nos corações, eu preciso observar essa cultura. Eu preciso olhar isso. Hoje a gente não vai entrar um pouco mais a fundo nisso, mas quando você vê o teu sobrinho, ou o teu neto, ou até o teu filho levantando bandeira, indo atrás de alguma ideologia política e sendo ferrenho nisso, isso não é à toa. Isso não é algo que, ele vem dele só. Mas tem a ver com uma necessidade do coração humano de pertencer, de se identificar com algo, de cumprir um propósito, uma missão no mundo. Então, isso tudo está dentro de elementos que estão no nosso ser. No dia 31, encerrou uma série da Netflix, muito famosa, assim, que foi, ao longo de 10 anos, ela foi sendo lançada aí. 5 capítulos. E essa série, talvez um dos motivos que ela tenha feito tanto sucesso entre os jovens, é que ela fala exatamente disso. De jovens que pertencem, que querem pertencer, que querem conhecer e perceber a sua identidade e que querem cumprir um propósito, querem cumprir uma missão. A missão deles lá era matar o Vecna. Mas, no nosso tempo aqui, jovens que estão universitários, nas escolas, eles também têm isso. Então, é necessário que eu e você, a gente observe isso. Que a gente pare um pouco e leia o que está sendo escrito. Veja o que meu neto, o que meu filho, o que meu sobrinho, o que eles estão assistindo. Porque isso tudo está formando algo neles. E aí eu tenho uma necessidade com uma oferta. Só que a gente sabe que nenhuma busca humana ela encontra refúgio e completude senão no Evangelho. Só que, como é que eu faço isso? Então, Paulo ele observa a cultura. Ele vê aquilo e ele se indigna. Porque aqui ele está esperando que Silas que Silas chegasse ali até Atenas, e Silas e Timóteo. Então ele está passando um tempo ali na cidade. E ele observa aquela cultura. Ele observa a sociedade. E ele começa a conversar. Porque aqui a gente tem 2 elementos. A gente tem um ponto onde ele está discutindo, ou seja, está conversando ali com as pessoas. Aí a conversa dele toma um pouco de... As pessoas vão, opa, esse cara está falando o quê? Aí você não quer ir ali? Vamos ali, ó. Agora você vai falar no Aerópago, que era o lugar de comunicação ali. E o texto nos diz que várias pessoas queriam saber das novidades da época. O que está em alta? Vamos lá ver. E aí eles vão até lá. Então, ele observa a sociedade. E o que a gente tem aqui? A gente tem um elemento muito importante para nós aqui. Porque nós temos 2 públicos que são reconhecidos aqui e que a Bíblia fala e que nós temos também elementos dele na cultura. A gente vai encontrar testemunhos dessas 2 frentes de pensamento se você procurar em algum livro aí de história. Então, a gente tem os epicureus que seguiam Epicuro e eles buscavam prazer e tranquilidade, evitando dor e medo e qualquer juízo. E aí a gente tem os estoicos. E talvez os estoicos a gente ainda ouve falar, né? Quando você fala, aquela pessoa é muito estoica. Eles buscavam virtude e controle pela razão, aceitando o destino sem esperança futura. Então, esses 2 públicos aqui, esses 2 seguidores aqui desses homens que desenvolveram esse pensamento, eles estavam ali naquele ambiente. E Paulo está conversando com eles. E aqui Paulo demonstra que ele tinha conhecimento do que ele estava falando. Ele sabia o que ele estava falando. Só que ele está observando a sociedade. Só que no nosso tempo, o que a gente precisa observar? E aqui a gente volta um pouco mais para o nosso tema central aqui. São as gerações
que estão no nosso tempo. Alguns sociólogos, eles dividem isso um pouco diferente, mas nós temos essa geração que é considerada as novas gerações. Tá? E não fique ofendido se você não está dentro desses anos aqui, tá? Tá tudo bem. A questão é só para a nossa temática central da aula, mas a gente tem os millennials, que estão ali distribuídos entre 81 e 96. E por que está o Facebook ali? Porque a gente chama que é a geração que não estava conectada e se tornou conectada. Então eu lembro, Jonatas, quando eu ganhei meu primeiro computador, o Windows 98, eu tinha 13 anos, e foi uma festa. Internet 250 KB para abrir o Orkut, né? E tentar subir. Eu coloquei o Facebook porque talvez quem é 96, 95, algumas pessoas ainda não tiveram acesso, né? O Facebook, sei que abarca todo mundo. Mas o Facebook também, se a gente perguntar para essas novas gerações, já não é algo que eles estão usando frequentemente. E isso é natural, porque os nossos... E aqui eu vou adentrar numa área que não é minha, mas não tem como comparar a maneira como a Vitória de 15, 16 anos vai se relacionar com as tecnologias, com o smartphone, com as redes sociais, da mesma forma que pessoas mais 60. Não tem como. Então, se a gente perguntar, alguns aqui tiveram o primeiro celular ou tiveram acesso ao computador, talvez com 30 anos, com 40 anos. Então, essa geração dos millennials é essa geração que varia ali entre 81, 80, 96, 95. Aí nós temos a geração Z, que é a geração já do celular. Mas coloquei o Instagram porque tem uma diferença. Então o Instagram ainda era aquele período das fotos, dos filtros, que é essa geração de 97 a 2010. E aí a gente tem essa geração que é a geração alfa, que é quem nasceu em 2011. E se você não percebeu ou parou no tempo, quem nasceu em 2011 vai fazer 15 anos, gente. 15 anos. Eu estou lá no projeto lá da ADO e às vezes meu menino, eu sou 2011, porque no futebol a gente identifica assim. Você é 2011, 2012, 2010. E eu lembro que quando eu jogava, 95, eu sou 94. Nossa, já está em 2011, 2012. Tem um garoto que chegou em 2018. Meu Deus. Só que a geração tá indo, gente. A coisa está andando, o tempo está passando. Só que as gerações elas se comunicam de forma muito rápida. E aí essa geração alfa, aí esse é o símbolo do TikTok, que foi o primeiro aplicativo que trabalhou com a mudança rápida de conteúdo. Ou seja, o dedinho vai fazendo assim. E aí o Instagram pegou a funcionalidade, colocou no seu aplicativo, o YouTube fez a mesma coisa, e hoje, você vê quem? Seu pai ali, ó. Tô mentindo? É assim que acontece. Porque tá dentro da gente. Conteúdo rápido, a gente começa a ter uma geração imediatista, e aí quando a gente vê as gerações antigas que não eram tão imediatistas também estão se tornando imediatistas, porque é fácil. Eu vi aquele vídeo, olha só, isso aqui é IA ou não é IA? Aí você achou que você ia cair e caiu. Então, essas são as gerações que nós precisamos observar. Nosso problema hoje não é mais epicureus e estoicos. Ainda que alguns aqui sejam meio estoicos. Mas as nomenclaturas mudaram. A forma de ver as coisas mudaram. Às vezes você está olhando seu filho e você está apontando para algo, e quando você vê o algo, não é o que você acha que é. Talvez tenha um caminho, mas eu não vou adiantar. A gente precisa, então, a partir do momento que a gente observa a sociedade, a gente precisa confrontar a cultura. Só que para isso a gente precisa contextualizar a mensagem. E mensagem aqui é no sentido da forma como eu vou comunicar o evangelho. Entendam bem, porque Paulo ele vai falar assim,
ao Deus desconhecido, este é sobre quem eu vou falar agora. E o que é esse Deus desconhecido? Na tradição ateniense, que é dada como autoria desse Diógenes, né, Diógenes Laércio, do século 6 a.C., houve uma história onde a Grécia ali estava, a região ali de Atenas estava passando por uma praga, e os gregos ali no seu panteão ali de deuses, na busca para que aquela praga acabasse e nada acontecia, eles têm uma ideia. E se a gente sacrificasse ovelhas? Vamos deixar elas gordas, fortes, e onde elas deitarem, ali nós vamos sacrificar. E foi isso que aconteceu. Na hora que ela deitava, eles iam lá, sacrificavam. É uma tradição que não está nas escrituras, mas que povo antigo, antes de Cristo, que para perdão dos pecados sacrificava um animal semelhante. E aí a tradição diz que na hora que eles fazem isso, a praga cessa. E aí, como eles não sabiam que Deus era esse, eles colocam altares semelhantes a esse. E esse está lá no museu na Itália. Então, se quiser dar uma olhada, rapidinho está lá. É um altar ao Deus desconhecido. E Paulo, na hora que ele vê aquilo, isso aí. É disso que eu estou falando. Aquele que vocês não conhecem é esse. E eu preciso contextualizar. Porque hoje a gente não está falando de um Deus desconhecido, mas é o Deus que o cantor de funk está colocando na música. E a cada 10 músicas de funk, umas 8 tem obrigado Deus pelo pão de cada dia. Mas nós sabemos que esse Deus que eles propagam não é o Deus das Escrituras. É uma ideia de Deus que eles têm. Mas é a relação que eu tenho. Só que se eu não me posiciono, se eu não observo, se eu não confronto a cultura, entendendo aquilo ali, aí é claro, ou eu vou dar um passo para trás e não vou me relacionar com isso, e logicamente não vou poder apresentar nada, ou eu acabo sendo conformado a isso. Um grande missionário, Ronaldo Lidório, talvez alguns aqui conheçam, ele trabalhou muito tempo entre a tribo dos Concombas, na África. Ele fala que apresentar Cristo é a finalidade maior da contextualização. A igreja ela precisa evitar que Jesus Cristo seja apresentado apenas como uma resposta para as perguntas que os missionários fazem, apenas como uma solução para um segmento, ou uma mensagem alienígena para o povo-alvo. Ele está dizendo que aqui a gente pode ver que a mensagem de Paulo ela havia sido relacionada com aquilo que eles entendiam, ela foi ampliada. Paulo não está falando com os judeus aqui. O processo de fala de Paulo é diferente. Como ele fala lá em Antioquia, como ele fala com os judeus. O processo aqui, ele fala de outra forma. Por quê? Ele vai na cultura e ele vem descosturando. Ou costurando. E ele vem falando. E aí então a mensagem é acolhida. E acolhida aqui no sentido de que as pessoas param para ouvir. É um processo difícil, mas necessário. Porque para a gente conseguir apresentar a esperança, e aí a gente vai estar chegando no final, nós precisamos seguir essa sequência. Quando nós começamos a sair aqui nas ruas, aqui em Atibaia, e aqui alguns... vou pedir aqui, fica de pé quem é que já foi em alguma saída lá do centro de convenções, só para vocês observarem. Levanta aí. Esses jovens, lá em cima tem mais alguns. Valeu, gente, pode sentar. Esses jovens têm saído para comunicar o evangelho
tentando contextualizar e se relacionar com essas pessoas. Ali no centro de convenções, às sextas-feiras, quando a gente vai ter os grupos que estão ali, né, tranquilos, tirando um barato ali, usando uma maconha, bebendo. Tem o grupo que está produzindo rap, eles estão fazendo ali batalha de rima, então tá lá os jovens lá. Aí tem uma galera que está só trocando ideia. Tem vários grupinhos. Às vezes tem um pessoal que está jogando vôlei lá no balneário. E a gente tenta se comunicar com esse pessoal. E uma das coisas que a gente leva são alguns cartazes. E um desses cartazes é esse. O que é esperança para você? E aqui a gente poderia deixar os meninos falarem, mas são os mais diversos relatos sobre o que é esperança para você. Muitos. E eles têm falado. Então, a gente chega, o que é esperança para você? Isso. E a gente ouve. A última vez que eu fui, a gente conversou com um garoto lá, eu acabei sentando com ele ali, sozinho ali, e eu fiquei conversando com ele 2h30 ali. É um garoto que participou do basquete. E ele foi falando aquilo que estava na cabeça dele, a ideia de Deus dele. Só que o processo ali talvez demorou mais tempo. Talvez não foi aquela entrega de folheto, e nada contra, são estratégias. Mas essa geração, ela quer ser ouvida. Essa geração, ela quer ser entendida. E talvez foi uma pessoa numa noite, mas que eu tenho o número dela, eu continuo conversando com ela. Ela está no nosso meio, de alguma forma. Mas foi um processo um pouco mais longo. E aí o pastor, o Tim Keller, ele vai nos mostrar talvez algo que visualmente fique mais fácil para nós. Nós temos nós e nós temos o ouvinte. Só que a gente tem duas linhas ali. Uma linha é reta, a outra toda com curvas. A distância é a mesma. Só que o que são essas voltas aí? Essas voltas são um pouco da ideologia marxista, que aquela pessoa acolheu um pouco da ideologia política, idólatra, um pouco de movimentos de gênero, um pouco de fanatismo pelo futebol. Tem também. Encontrei um garoto lá que ele era apaixonado pelo Corinthians, e nada contra o Corinthians, tá? Não é pessoal, mas a vida dele estava envolvida, a ponto dele tocava na Gaviões, era aficionado, ele não faltava um jogo, e ele falou, não, mas eu vou, e às vezes eu não tenho dinheiro. Fanatismo religioso, no Brasil principalmente, ele também é um público a ser alcançado. Fanatismo de futebol, obrigado. Então, essas são as curvas. Então, como eu vou conseguir? Aonde eu demoro mais tempo para chegar? Aqui ou ali? Lá em cima. Isso é fato. Mas é o processo que a gente vai ter que aprender. Para que a gente consiga ter um relacionamento genuíno. Para que a mensagem seja acolhida. Para que a gente consiga apresentar a esperança de uma maneira clara, objetiva, que chegue aos corações. Em benefício do argumento, Paulo destaca a semelhança das crenças dos ouvintes e a Bíblia. Mas depois ele confronta mostrando aquelas pessoas que suas crenças falham nas suas próprias premissas. Isso dá trabalho. Lógico que dá trabalho. Mas primeiro eu construo e aí eu vou quebrando. Mas não só pelo meu argumento, mas pelo Espírito Santo. Por aquilo que eu vou mostrando, através da palavra. Mas entender que existem semelhanças. Na hora que elas param, nós devemos mostrar aonde o Evangelho confronta.
E ele termina dizendo que a força persuasiva é resultado de embasarmos nossa crítica em algo que aprovamos da cultura. Quando o garoto lá que está cantando funk, ele fala obrigado Deus pelo pão de cada dia, aquilo ali a gente concorda. Talvez seja só aquele único trecho que a gente concorde. Mas se aquele é o meio pelo qual eu vou comunicar, nós também nos devemos importar contra o racismo. Racismo é pecado. Mas talvez, muito provavelmente, aquele meio que nós vamos construir para mostrar que o racismo é errado, as bases, nós vamos mostrar que é totalmente diferente daquilo que ele tem como premissa. Mas só que vai dar trabalho. Para finalizar, se as novas gerações não forem vistas como um vasto campo missionário por nós, a igreja ela tende a morrer. É um campo missionário. É um público-alvo. A gente precisa se contextualizar. A gente precisa entender, precisa aprender. Para que você consiga falar corretamente, ou da melhor maneira com o seu filho, com o seu neto, com o seu vizinho, com o seu funcionário, com o seu cliente, que está dentro dessa geração. E a gente precisa se esforçar. Para ajudar a gente, esse filme, um tempo atrás, a gente assistiu ele aqui com alguns jovens. Jesus Revolution fala de um movimento missionário que começou com os jovens ali na década de 60, 70, num ambiente ali de revolução sexual, Janis Joplin, ali sexo livre, drogas. Um grupo se levantou para pregar Jesus. O filme mostra também as falhas do movimento, mas é muito legal. Desse movimento eles plantaram 2 igrejas, que existem até hoje. Então fica uma sugestão aí para que você assista, está na Amazon Prime ali, como eu coloquei. E nós temos alguns minutos, a gente não precisa... a gente tem mais 5 minutos aqui. Se você tem acesso ao celular, eu queria que você lesse esse QR Code, tá? E tem um questionário aí. E qual é o objetivo desse questionário? É para que nós entendamos como nós estamos visualizando e entendendo as novas gerações, o Evangelho. São perguntas rápidas, tá? A gente não vai precisa esperar todo mundo acabar, mas eu queria que pelo menos você abrisse e você responde em menos de 5 minutos. Alguém não tem acesso a celular, a gente tem... Levanta a mão, por favor. Quem não consegue responder? Ali. Aqui, ó, do lado direito, amor. Eu queria que todo mundo respondesse, por favor, tá? Isso vai nos ajudar. Não tem problema. Se você não conseguir ler ou você está sem celular, tem papel, tá tudo bem. Aí, se você terminar e não estivermos mais aqui, você pode entregar ali no balcão, ali em frente, o mural ali. E pode deixar ali, não tem problema. Mas alguém não recebeu o papel e precisa?
Precisa do papel? O, o Alan fez uma pergunta aqui sobre como lidar com a, o outro lado, né? De pessoas que têm uma certa rejeição a coisas novas e tudo mais, para que a gente consiga comunicar melhor. De princípio, eu vou fazer uma resposta resumida aqui, porque a gente vai falar sobre isso nas próximas semanas, mais especificamente. Hoje é só uma introdução mesmo. Mas, de imediato, o exemplo de Paulo acho que é o melhor para nós. Né? Não tem como... uma coisa é fato. Não tem como a gente querer comunicar a mensagem da mesma forma que comunicávamos há séculos passados e conforme nós vimos as gerações atuais, até décadas passadas. Isso não tem como ignorar. Entretanto, a gente precisa ter o cuidado, né, para que nós nos posicionemos. Eu acho que essa é algo central, sabe? A gente se posiciona antes. Paulo não deixou ser tomado ali, né? Ele fazia as perguntas, ele falava. E até que deram a voz para ele, né? Então, a gente precisa conhecer, mas conhecendo de forma astuta e se posicionando. Porque quando a gente não se posiciona, aí eu entendo que a gente é meio que levado, né? E aí a gente não sabe onde é o limite. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, obrigado porque a tua palavra ela é imutável e ela responde às dores do nosso tempo, ela responde o nosso momento atual da cultura, da sociedade, e ela apresenta a esperança única e verdadeira. Nosso pedido é que o Senhor nos ajude a sabermos como comunicar, como falar, como apresentar de forma genuína, como não abrir mão do evangelho, como não abrir mão da verdade em troca de aprovação, em troca de mídia, em troca de aplausos, ou como essa geração diz, em troca de likes. Mas o Senhor nos ajude a ter bem certo aquilo que devemos fazer. Obrigado porque um dia o Senhor usou pessoas para plantar essa igreja e muitas delas eram jovens. E eu peço que o Senhor continue preservando o nosso olhar para a juventude, para a proclamação da palavra, para que essa igreja cresça de forma madura, de forma responsável, de forma entusiasmada e animada pelo Espírito Santo, direcionada por Ele, e que o Senhor nos conduza também durante esses próximos domingos, onde a gente vai continuar olhando mais para esse assunto e se preparando melhor para ir até aqueles que estão lá fora, mas também para receber aquelas novas gerações que chegarão até nós, Pai. Nosso pedido é esse, também pelo culto logo mais, prepara nosso coração para a adoração, para que possamos louvar juntos ao Senhor e pedimos também pelo restante desse domingo e por essa semana já também. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Bom intervalo e semana que vem estaremos aí.